Sou Melanie Williams, tenho 26 anos e já pensei que minha irmã Ashley e eu éramos inseparáveis. Como sua madrinha, passei meses ajudando a planejar seu dia perfeito. Então, 2 noites antes do casamento, acordei me sentindo estranha e descobri o impensável. Meu cabelo, que batia na cintura, tinha sido cortado enquanto eu dormia. Meus pais estavam na porta, tesouras na mão, me dizendo que era para o dia especial da Ashley. Se você já sofreu uma traição familiar, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e clique no botão de inscrição para se juntar a mim nessa jornada. Antes de tudo acontecer, meu cabelo castanho avermelhado, na altura da cintura, era minha característica marcante. As pessoas me paravam na rua para perguntar se era de verdade ou para comentar sobre seu brilho e volume. Eu o deixava crescer desde o ensino fundamental, cuidando dele com cuidado, aparando-o regularmente e fazendo tratamentos de hidratação profunda. Para mim, não era apenas cabelo. Era parte da minha identidade. Nossa família sempre pareceu perfeita à vista de fora. Minha mãe, Diana, de 52 anos, trabalhava como orientadora em uma escola de ensino médio, sempre pronta para dar conselhos e um ombro amigo para chorar, pelo menos para seus alunos. Meu pai, Robert, de 54 anos, administrava uma corretora de seguros de sucesso e era técnico da Liga Infantil de Beisebol nos fins de semana. E havia Ashley, minha irmã 3 anos mais velha, que sempre foi a mais franca de nós duas. Quando éramos crianças, Ashley e eu dividíamos um quarto com 2 camas de solteiro cobertas por edredons florais combinando. Ficávamos acordadas até tarde sussurrando segredos e rindo até que a mamãe batia na parede e nos mandava dormir. Essas são algumas das minhas lembranças favoritas: fazer fantoches de sombra com uma lanterna, planejar as casas dos nossos sonhos e nos proteger dos monstros que imaginávamos que viviam debaixo das nossas camas. Nossa paixão por concursos de beleza começou quando Ashley tinha 8 anos e eu, 5. Mamãe inscreveu Ashley em uma competição local, e eu chorei até me deixarem participar da categoria Júnior. Passávamos os fins de semana viajando para pequenas competições pelo estado, colecionando pequenos troféus e fitas de cetim que exibíamos com orgulho em nossa estante compartilhada. As coisas mudaram quando completei 13 anos. Ganhei o título de Miss Sunshine State Junior, pelo qual Ashley havia competido 2 vezes sem se classificar. Enquanto ela me abraçava no palco, algo mudou em nosso relacionamento. Seus parabéns pareciam vazios, seu sorriso forçado. Naquela noite, ela não queria falar sobre a competição como costumávamos fazer. Em vez disso, apagou o abajur cedo e ficou de frente para a parede até de manhã. Daquele momento em diante, uma competição sutil se instalou em nosso relacionamento. Ashley começou a se comparar a mim de maneiras que eu não entendia na época. Se eu levasse para casa um A em uma prova, ela mencionava como tinha tirado a mais na mesma prova quando a fez. Se um garoto me convidasse para dançar, ela casualmente mencionava que ele a havia convidado primeiro no ano anterior. Apesar de mais velha, Ashley parecia sentir que vivia à minha sombra. Ela nunca dizia isso diretamente, mas eu percebia isso na forma como seu rosto se contraía quando parentes comentavam sobre minhas notas ou aparência. Eu tentava minimizar minhas conquistas perto dela, chegando a recusar uma oportunidade de pular de ano porque não queria me formar no mesmo ano que ela. A faculdade só aumentou a distância entre nós. Ganhei uma bolsa parcial para estudar design de interiores em uma universidade renomada, enquanto Ashley mudou de curso 3 vezes antes de se decidir por comunicação na faculdade estadual. Quando me formei, eu já havia conseguido um estágio na Crawford & Mitchell, uma das empresas de design mais prestigiadas da cidade. Em 2 anos, fui contratada como designer completa para meus próprios clientes. Os anos pós-faculdade de Ashley foram mais tumultuados. Ela alternava entre empregos de nível básico, nunca ficando em nenhum por mais de 8 meses. Sua vida amorosa seguia um padrão semelhante, começos intensos seguidos por términos dramáticos que a deixavam chorando no sofá da casa dos pais por semanas. A cada vez, a mãe e o pai a confortavam, garantindo que o emprego certo e o homem certo estavam logo ali. O padrão era tão previsível que, quando Ashley começou a namorar Trevor, eu me preparei mentalmente para as consequências inevitáveis. Trevor Kennedy tinha 32 anos, era bonito de um jeito convencional, com cabelos escuros e olhos azuis, e trabalhava como analista financeiro. Nos conhecemos em um evento de reconhecimento de clientes que minha empresa organizou. Eu havia projetado os escritórios executivos da empresa dele no ano anterior.
O que eu não esperava era a forma como Trevor inicialmente se sentiu atraído por mim naquele evento. Conversamos por quase uma hora sobre as escolhas de design que eu havia feito para o prédio de escritórios dele antes que Ashley aparecesse, apresentando-se com uma alegria que beirava o desespero. Pedi licença educadamente para ver como estavam os outros convidados e, no final da noite, eles estavam trocando números de telefone. O relacionamento deles progrediu rapidamente e, em 6 meses, Ashley exibia um anel de diamante com lapidação princesa em um jantar em família. Fiquei genuinamente feliz por ela. Trevor parecia estável e gentil, exatamente o que Ashley precisava depois de sua série de relacionamentos ruins. Mas mesmo em seu momento de alegria, eu a peguei me observando, avaliando minha reação, como se minha aprovação de alguma forma validasse sua felicidade. Ele poderia ter convidado qualquer pessoa, disse ela, incisivamente, durante o jantar. Mas ele me escolheu. Mamãe apertou a mão dela. Claro que sim, querida. Você é especial. Meus pais sempre foram assim, sempre prontos para incentivar a Ashley, principalmente se percebessem que ela se sentia insegura em comparação a mim. Eles tinham boas intenções, mas a abordagem deles alimentou, em vez de curar, o abismo entre nós. Papai comprava um presente caro para Ashley se eu ganhasse um prêmio. Mamãe planejava um passeio especial com ela se eu tivesse sucesso no trabalho. Era como se estivessem sempre tentando equilibrar uma balança invisível. Quando Ashley me pediu para ser sua madrinha, fiquei surpresa, mas tocada. Apesar do nosso relacionamento complicado, ela ainda era minha irmã, e eu queria apoiá-la em seu dia importante. Aceitei com entusiasmo, esperando que essa experiência compartilhada pudesse ajudar a reconstruir a proximidade que havíamos perdido. Não há mais ninguém que eu prefira ter ao meu lado, disse Ashley, me abraçando forte. Por um momento, pareceu que éramos crianças novamente, planejando nossos futuros casamentos sob fortes cobertores. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta. O jeito como ela acrescentou, só não ofusque a noiva, ok? Com uma risada que não alcançou seus olhos. O jeito como minha mãe assentiu em concordância atrás dela. O jeito como meu pai brincou sobre me manter longe dos padrinhos solteiros. Mas eu estava focada demais na possibilidade de reconexão para reconhecer o perigo à frente. Dediquei-me com entusiasmo às tarefas de madrinha, determinada a ajudar a Ashley a ter o dia do casamento perfeito. Não fazia ideia de que minha dedicação seria recompensada com traição ou que os preparativos do casamento exporiam os lados mais feios da dinâmica da minha família. 6 meses antes da data do casamento, Ashley criou uma pasta detalhada de planejamento do casamento, com abas coloridas e listas de verificação diárias. Ela me nomeou sua assistente de planejamento do casamento, o que basicamente significava que eu era responsável por executar a maioria das suas ideias, enquanto ela mantinha a aprovação final de tudo. Apesar do meu trabalho exigente na empresa de design, eu dedicava todos os fins de semana e muitas noites da semana aos preparativos do casamento. Criei centros de mesa personalizados com garrafas de vinho pintadas à mão, embrulhadas em luzes de fada e flores frescas. Criei cartões de lugar personalizados com aquarelas que combinavam com os vestidos das madrinhas. Cheguei a escrever à mão todos os 150 convites, porque Ashley não gostou das amostras do calígrafo. Ninguém mais faria isso por mim, disse Ashley certa noite, enquanto colocávamos envelopes de convite no meu apartamento. Minhas amigas se oferecem para ajudar, mas elas não têm a sua atenção para detalhes. Sorri, satisfeita com o raro elogio, com os dedos doendo de horas de trabalho meticuloso. É para isso que servem as irmãs. O que eu não mencionei foi que cancelei os planos com o Eric, meu namorado de 2 anos, por 3 fins de semana seguidos para acomodar a lista cada vez maior de afazeres do casamento da Ashley. Ou que fiquei acordada até às 2 da manhã para terminar as apresentações para clientes, porque minhas noites eram consumidas por trabalhos manuais para o casamento. Com o passar das semanas, o comportamento de Ashley tornou-se cada vez mais errático. Pequenos problemas se transformaram em grandes catástrofes. Quando a confeitaria ligou para confirmar os sabores do bolo e, sem querer, mencionou baunilha em vez de amêndoa, Ashley caiu em prantos e declarou que o casamento estava amaldiçoado. Quando uma das madrinhas não pôde comparecer à prova do vestido devido a uma emergência no trabalho, Ashley ficou uma semana sem falar com ela. As outras madrinhas, Jessica e Tara, trocavam olhares preocupados durante esses episódios, mas não diziam nada. Eram amigas de faculdade da Ashley e a conheciam há mais tempo do que a mim.
mas até elas pareciam surpresas com a intensidade dela. Ela é sempre assim? Jéssica sussurrou para mim durante uma degustação de bolo particularmente tensa, em que Ashley criticava a cada amostra. Não, eu disse, tentando ser leal. É só o estresse do casamento. O ponto crítico aconteceu durante nosso encontro na Elegant Bridge Boutique. Ashley já havia escolhido seu vestido, um deslumbrante estilo sereia com ombros à mostra e apliques de renda, e aquele encontro era para as madrinhas. Tínhamos combinado vestidos rosa claro, e a boutique tinha vários modelos para experimentarmos. Saí do provador com um vestido simples, em corte A, com decote coração que valorizava meu corpo. A dona da loja juntou as mãos. Linda! A cor combina perfeitamente com sua pele e seu cabelo. Virei-me para pedir a aprovação de Ashley e a vi me encarando, com uma expressão que misturava raiva e pânico. Antes que eu pudesse falar, ela começou a chorar. Você não pode usar isso, soluçou. Todo mundo vai olhar para você em vez de para mim. A loja ficou em silêncio. Jéssica e Tara congelaram no meio da conversa. A dona, sem jeito, pediu licença para verificar o estoque. Ash, estou só experimentando, eu disse baixinho. Podemos escolher outra coisa. Você sempre faz isso, ela continuou, como se eu não tivesse falado. Você sempre tem que ser o centro das atenções. Mamãe, que observava em silêncio de uma poltrona confortável no canto, imediatamente veio para o lado de Ashley. Querida, acalme-se. Melanie vai encontrar algo menos lisonjeiro. A escolha das palavras não me passou despercebida, mas mordi a língua. Para ter paz, concordei com um vestido diferente, um estilo quadrado e de gola alta que não valorizava nada o meu corpo e me deixava com um visual desbotado. Ashley imediatamente se animou, declarando que era perfeito. Mais tarde naquela noite, minha mãe me puxou de lado enquanto Ashley estava no banheiro. Melanie, preciso te pedir um favor para o casamento. Mais um. Tentei brincar, mas sua expressão permaneceu séria. Sua irmã está muito sensível agora. Este é o dia especial dela, o único momento dela para brilhar. Minha mãe baixou a voz. Você consideraria dar uma amenizada na sua aparência para o casamento? Talvez usar o cabelo preso e maquiagem mínima? Olhei para ela, atordoada. Você quer que eu me torne menos atraente para o casamento dela? Não diga assim, disse minha mãe, parecendo desconfortável. É que você sabe como chama atenção naturalmente. A Ashley precisa que este dia seja dedicado a ela. Para manter a paz, concordei em usar o mínimo de maquiagem no dia do casamento. Parecia uma pequena concessão, se isso deixasse Ashley feliz e reduzisse a tensão familiar. Não mencionei a conversa para o Eric, sabendo que ele ficaria indignado por mim. A despedida de solteira deveria ter sido divertida, um fim de semana em um resort em um vinhedo com os padrinhos. Tínhamos massagens agendadas, degustações de vinho marcadas e uma reserva para um jantar privativo. Mas mesmo lá, as inseguranças de Ashley vieram à tona. Seu cabelo é tão lindo, disse ela, passando os dedos pelos meus longos cachos enquanto nos preparávamos para o jantar. Sempre tive inveja dele, sabia? O Trevor fala dele o tempo todo. Ele lembra? Perguntei, surpresa. Ah, sim, ela respondeu com um sorriso forçado. Ele diz que lembra esse. Não é engraçado? Mais tarde naquela noite, acidentalmente ouvi Ashley e minha mãe conversando na varanda do resort. Eu tinha saído para tomar ar fresco, mas suas vozes vinham do outro lado da rua. Eu simplesmente não entendo por que ela não conseguiu, Ashley dizia. Só para o meu casamento. Ela sempre foi egoísta com a aparência, respondeu a mãe. Lembra que ela tinha que ser a mais bonita na sua festa de formatura do ensino médio? Fiquei paralisada, confusa e magoada. Não me lembrava de ter tentado ofuscar a Ashley na formatura dela. Na verdade, eu tinha usado deliberadamente um vestido de verão simples e maquiagem mínima naquele dia. Todo mundo vai ficar olhando para ela andando pelo corredor com esse cabelo, continuou Ashley. Ela vai roubar meus holofotes só por existir. Voltei para dentro antes que pudessem me pegar bisbilhotando, com a mente empolvorosa. Será que era mesmo assim que me viam, como alguém que tentava deliberadamente ofuscar Ashley? Esse pensamento me manteve acordado naquela noite, examinando anos de interações sob uma luz nova e perturbadora.
Quando mencionei alguns dos comportamentos de Ashley para Eric durante uma rara noite juntos, sua reação foi imediata e firme. Mel, isso não é normal. Sua família está se aproveitando da sua gentileza. Eles estão manipulando você para se sentir mal consigo mesma para que Ashley se sinta melhor. Isso não é justo, eu disse, na defensiva, apesar das minhas dúvidas. Eles só estão tentando tornar o casamento dela especial. Às suas custas, Eric apontou. E você está deixando eles fazerem isso. Eles são minha família, eu disse, como se isso explicasse tudo. Eric pegou minha mão. Isso não lhes dá o direito de te tratar assim. Ser família deveria significar que eles te fortalecem, não te destroem. Ignorei suas preocupações, atribuindo-as à sua perspectiva de fora. Afinal, ele não tinha crescido com irmãos. Como ele poderia entender a dinâmica complexa entre irmãs? Em retrospectiva, sua visão objetiva era exatamente o que eu precisava, mas a lealdade me manteve cega para a verdade que se tornava cada vez mais óbvia. À medida que o casamento se aproximava, continuei a me dedicar aos preparativos, ignorando o crescente nó de desconforto no estômago. Disse a mim mesma que, assim que o casamento acabasse, as coisas voltariam ao normal. Eu ainda não entendia que o normal na minha família nunca fora saudável, para começo de conversa. 2 dias antes do casamento, cheguei com uma enxurrada de detalhes de última hora e emoções intensas. O jantar de ensaio estava marcado no Bellini's, um restaurante italiano sofisticado com uma sala privativa com vista para o rio. Passei a manhã pegando o vestido de noiva da Ashley dos últimos ajustes, recolhendo as sacolas de boas-vindas para os convidados de fora da cidade e confirmando detalhes com os fornecedores. Quando cheguei ao restaurante, elegantemente vestida com um vestido de coquetel verde floresta, eu estava exausta, mas determinada a manter tudo funcionando perfeitamente. Ashley estava deslumbrante em um mini vestido de renda branca, com o cabelo loiro solto e ondulado. Ela recebeu. O jantar transcorreu sem problemas até que o padrinho, Ryan, se levantou para fazer seu brinde. Depois de compartilhar algumas palavras sinceras sobre o caráter de Trevor, ele falou sobre a amizade dos dois. Conheço o Trevor desde a faculdade e já o vi sair com muitas mulheres, disse Ryan, erguendo o copo. Mas nenhuma delas ficou na minha memória como a Ashley. Talvez porque ela ligou para o meu apartamento 15 vezes na noite seguinte ao primeiro encontro. Uma risada constrangedora percorreu a sala. O sorriso de Ashley se tornou frágil. E Trevor, continuou Ryan, alheio à atenção, lembra quando você a viu pela primeira vez naquele evento da empresa e disse, ela é bonita, mas você viu a irmã dela? A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Ashley, Trevor e eu. O rosto de Trevor ficou vermelho enquanto ele puxava a manga de Ryan, tentando fazê-lo sentar. Antes que alguém pudesse reagir mais, me levantei, copo na mão. Acho que o que Ryan quis destacar é como Trevor reconheceu rapidamente a mulher incrível que Ashley é, por dentro e por fora. A conexão deles foi instantânea e especial. Com Ashley e Trevor. Os convidados ergueram os copos, aliviados, e a conversa recomeçou aos poucos. Vi Trevor murmurando obrigado do outro lado da mesa, enquanto Ashley olhava fixamente para o prato, com os lábios comprimidos em uma linha fina. Quando o jantar terminou, Ashley se aproximou de mim perto da mesa de sobremesas, com a voz baixa e venenosa. Você simplesmente não conseguiu se conter, né? Tinha que bancar a heroína e fazer com que todos chamassem mais do que a mim de novo. Ashley, eu estava tentando evitar um momento constrangedor, sussurrei de volta. O Ryan estava piorando as coisas. Ah, por favor, ela sibilou. Você adorou ouvir que o Trevor te notou primeiro. Você provavelmente gostaria que ele tivesse escolhido você em vez de mim? Dei um passo para trás, atordoada com a acusação. Isso é ridículo. Estou com o Eric. Nunca pensei no Trevor dessa forma. Mentiroso, ela disparou. Você vem tentando me ofuscar durante todo esse noivado com seus arranjos de mesa perfeitos, suas sugestões úteis e seu cabelo de princesa que todo mundo elogia. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu ao nosso lado, pondo a mão no meu braço em sinal de advertência. Meninas, aqui não. Melanie, ajude sua irmã a se despedir dos convidados. É a noite dela. Engoli minha defesa e fiz o que me pediram, sorrindo ao lado de Ashley enquanto os convidados iam embora. Trevor parecia alheio à tensão,
conversando animadamente com seus parentes. Quando saímos do restaurante, meu maxilar doía de tanto forçar uma expressão agradável. De volta à casa dos meus pais, onde eu estava hospedada para ajudar nos preparativos finais do casamento, o clima permanecia tenso. Papai se serviu de uma bebida noturna na cozinha enquanto mamãe se preocupava com Ashley, garantindo-lhe que o jantar estava perfeito, apesar daquele brinde impensado. Vou dormir, anunciei, exausta pelo desgaste emocional e físico do dia. Temos um compromisso cedo no salão amanhã. Sim, durma bem, respondeu Ashley com um tom de voz áspero. Todos sabemos o quanto sua aparência é importante para você. Ignorei a provocação e subi as escadas para o meu antigo quarto, agora transformado em quarto de hóspedes, mas ainda com resquícios da minha adolescência, troféus do time de debate, fotos desbotadas, um quadro de avisos com cartas de aceitação da faculdade. Vesti um pijama e tomei um sonífero leve, na esperança de que acalmasse meus pensamentos acelerados e me ajudasse a descansar antes de mais um dia cansativo. A medicação fez efeito rapidamente, me levando a um sono profundo e sem sonhos. Não sei há quanto tempo eu estava dormindo quando uma sensação estranha me despertou parcialmente, um puxão no couro cabeludo, vozes abafadas. No meu estado sedado, eu não conseguia acordar completamente nem entender o que estava acontecendo. Voltei a adormecer, descartando tudo como parte de um sonho. Quando finalmente acordei na manhã seguinte, senti imediatamente que algo estava errado. Minha cabeça parecia mais leve, diferente. Estendi a mão para afastar o cabelo do rosto e não encontrei nada, apenas pontas curtas e irregulares onde deveriam estar meus longos cachos. Por vários segundos, não consegui processar o que estava sentindo. Confusa, cambaleei até o espelho e encarei meu reflexo, horrorizada. Meu lindo cabelo, que ia até a cintura, tinha sido cortado em mechas irregulares, nenhuma delas maior que meu queixo. Algumas mechas estavam cortadas tão rente ao couro cabeludo que a pele pálida transparecia. Não, sussurrei, tocando os restos arruinados. Não, não, não. Corri para o banheiro, esperando, contra a lógica, que pudesse de alguma forma consertar aquilo, que aquilo fosse um terrível mal-entendido. Na lixeira do corredor, encontrei a evidência, longas mechas do meu cabelo ruivo enfiadas descuidadamente sob lenços de papel e tubos de pasta de dente vazios. Raiva e descrença me levaram escada abaixo, onde encontrei meus pais sentados à mesa da cozinha, tomando café como se fosse uma manhã normal. O que você fez comigo? Perguntei, com a voz trêmula. Eles trocaram olhares antes que minha mãe respondesse. Sabíamos que você não concordaria se perguntássemos. A admissão casual me deixou sem fôlego. Você cortou meu cabelo enquanto eu dormia? Meu cabelo? Ele vai crescer de novo, Melanie, disse papai, sem me olhar diretamente nos olhos. É só cabelo. Só cabelo? Eu o deixo crescer há mais de 10 anos. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Como você pôde fazer isso comigo? É para o grande dia da Ashley, explicou minha mãe, como se isso fizesse todo sentido. Ela precisa deste dia para se sentir especial, para ser o centro das atenções. É pedir demais? Olhei para eles, incapaz de compreender o raciocínio deles. Você me violou enquanto eu dormia. Você não tinha o direito de tocar no meu corpo. Não seja tão dramática, disse papai, com o tom endurecendo. A família se sacrifica uns pelos outros. Sua irmã sempre viveu na sua sombra. O mínimo que você poderia fazer é deixá-la brilhar no dia do casamento. Cortando meu cabelo sem o meu consentimento, elevei a voz, incrédula. Isso não é um sacrifício. É agressão. Agressão? Zombou minha mãe. Escute o que você diz. Nós somos seus pais. Isso não lhe dá o direito de cortar meu cabelo enquanto estou inconsciente, eu gritava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que há de errado com vocês? Nenhum deles se desculpou. Em vez disso, me observavam com expressões que misturavam pena e irritação, como se eu estivesse tendo um acesso de raiva irracional. A realidade me atingiu então. Eles realmente acreditavam que estavam justificados. Na cabeça deles, mutilar meu cabelo enquanto eu dormia era uma ação razoável a ser tomada para o bem de Ashley. Recolhi-me ao meu quarto e liguei para Eric, mal conseguindo falar em meio aos soluços. A princípio, ele não conseguiu entender o que tinha acontecido, o que me fez repetir 3 vezes.
Eles fizeram o quê? Ele finalmente rugiu. Vou te buscar agora mesmo. Isso é agressão, Mel. Isso é crime. Enquanto esperava pelo Eric, liguei para minha amiga Zoe, cabeleireira profissional. Preciso de ajuda urgente, disse a ela, com a voz trêmula. Você pode vir até a casa do Eric? Está ruim. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem querer passar mais um minuto na casa dos meus pais. Enquanto eu fechava a mala, meu telefone tocou. Ashley. Mamãe disse que você está tendo um colapso, disse ela sem rodeios. O que está acontecendo? Como se você não soubesse, respondi friamente. Cortaram meu cabelo enquanto eu dormia. Para o seu casamento. Uma pausa, e então, é isso? Pensei que talvez eles só parassem um pouquinho. A ausência de choque confirmou o que eu já suspeitava. Ela sabia do plano deles o tempo todo. Você sabia que eles iam fazer isso comigo? Bem, Ashley hesitou, nós conversamos sobre o fato de que seu cabelo poderia distrair nas fotos do casamento. Mamãe disse que cuidaria disso. Lidar com isso? Eles me agrediram enquanto eu dormia. Não seja tão dramática, Mel. É só cabelo. Pelo menos agora as pessoas vão olhar para mim no dia do meu casamento em vez de você. Aquelas palavras, pelo menos agora as pessoas vão olhar para mim, cristalizaram tudo. Anos de competição, insegurança e manipulação de repente fizeram todo sentido. Não se tratava de um casamento. Tratava-se de me diminuir sistematicamente para elevar Ashley. Eu não vou estar no seu casamento, eu disse baixinho. O quê? Você não pode desistir agora. Você é minha dama de honra. Você deveria ter pensado nisso antes de ter tolerado cortar meu cabelo enquanto eu dormia. Você vai estragar tudo, Ashley gritou. O que eu vou dizer às pessoas? Como vai ficar a impressão se minha própria irmã não estiver lá? Isso não é mais problema meu. Eric chegou logo depois, com o rosto escurecendo de raiva ao ver meu cabelo desfiado. Ele me envolveu em um abraço apertado enquanto eu desabava novamente, com todo o peso da traição me atingindo. Estamos indo embora, disse ele com firmeza, agora mesmo. Meus pais tentaram bloquear nossa saída, e papai parou na porta com os braços cruzados. Você está sendo infantil, Melanie, disse ele. O casamento é amanhã. Você tem responsabilidades. Saiam da frente, disse Eric, com a voz perigosamente baixa. Ou eu chamo a polícia e denuncio o que vocês fizeram com ela. Eles nos deixaram ir embora, mas não sem que minha mãe me chamasse, dizendo que eu estava partindo o coração da Ashley e arruinando o dia mais importante da vida dela. Enquanto Eric nos levava para o seu apartamento, meu telefone vibrava constantemente com mensagens e ligações da minha família. Desliguei-o, incapaz de suportar mais aquela lógica distorcida. A violação que senti foi além do ato físico de cortar meu cabelo. Foi a percepção de que minha família, as pessoas que deveriam me amar e proteger, haviam conspirado para me prejudicar por algo tão superficial quanto fotos de casamento. Eles decidiram que minha autonomia corporal era menos importante do que as inseguranças de Ashley. E esperavam que eu aceitasse esse tratamento sem reclamar. Pela primeira vez, entendi claramente o que Eric estava tentando me dizer. Isso não era amor. Era tóxico, manipulador e errado. E eu estava farta de me sacrificar no altar do ego de Ashley. O apartamento do Eric se tornou meu santuário naquele dia. Ele preparou chá enquanto eu permanecia sentada, entorpecida, no sofá, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Quando vislumbrava meu reflexo na tela da televisão ou em algum eletrodoméstico da cozinha, mal me reconhecia. Não era apenas a mudança física. Algo nos meus olhos também havia mudado. Desta vez, Mel, eles foram longe demais, disse Eric, sentando-se ao meu lado. O que eles fizeram foi agressão legal. Podemos prestar queixa, se você quiser. A ideia parecia extrema e totalmente justificada. Não sei se conseguiria lidar com uma batalha judicial agora, admiti. Mas sei que não posso voltar lá. Não posso fingir que está tudo bem. Você não precisa, ele me garantiu, pegando minha mão. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Zoe chegou uma hora depois com seu kit profissional. Seus olhos se arregalaram ao ver meu cabelo cortado, e
e o profissionalismo momentaneamente deu lugar ao choque. Nossa! Mel! Quando você disse emergência, pensei que talvez tivesse tentado aparar a própria franja. Ela me circulou, avaliando os danos com raiva crescente. Quem fez isso? Parece que usaram tesouras de jardinagem. Meus pais, eu disse, as palavras ainda soando surreais. Enquanto eu dormia, para não ofuscar minha irmã no casamento dela. Zoe ficou boquiaberta. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Isso é agressão. Foi o que eu disse, Eric gritou da cozinha, onde preparava mais chá. Você pode consertar? Perguntei baixinho. Zoe colocou as mãos delicadamente nos meus ombros. Posso fazer parecer intencional, em vez de como se você tivesse perdido uma briga com um cortador de grama. Mas, Mel, não há solução rápida para esse comprimento. Estamos falando de um corte peixie, na melhor das hipóteses. Assenti, com novas lágrimas ameaçando cair. Só faz parar de ficar assim. Enquanto Zoe trabalhava, alisando cuidadosamente as pontas irregulares e moldando o que restava em algo deliberado, meu telefone continuou a vibrar na mesa de centro. Desliguei o som, mas pude vê-lo acendendo com as ligações da mamãe, do papai e da Ashley. Por fim, atendi uma das ligações da Ashley, colocando-a no viva voz para que Eric e Zoe pudessem ouvir. Onde você está? Ela perguntou imediatamente. Mamãe disse que você pegou todas as suas coisas e foi embora. Estou na casa do Eric. Não vou voltar. Mas o casamento é amanhã. O pessoal do cabelo e da maquiagem chega às 21 horas. A vistoria final do local acontece às 23 horas. Eu não estarei lá, Ashley. Não posso mais ser sua dama de honra. Uma pausa, então sua voz mudou para um tom mais suave e persuasivo. Olha, eu sei que você está chateada com o seu cabelo, mas nós podemos consertá-lo. Nós vamos te dar uma peruca. Ninguém vai nem notar. A maneira casual com que ela descartou o que tinham feito comigo, como se fosse um pequeno inconveniente em vez de uma violação profunda, fortaleceu minha determinação. Não se trata de como eu pareço nas suas fotos de casamento. Trata-se do fato de minha família ter conspirado para me agredir enquanto eu dormia. Meu Deus, você é tão dramático. É só cabelo. É o meu corpo, retruquei. E vocês decidiram que tinham o direito de alterá-lo sem o meu consentimento enquanto eu estava inconsciente. Tudo bem, Ashley retrucou, abandonando a pretensão de compaixão. Seja egoísta. Você sempre foi egoísta. Tem ideia de como é ser sua irmã? Ser sempre a sem graça, a esquecível? Aquela que os garotos ignoram para te atingir? Não é minha culpa, Ashley. E não justifica o que você fez. Ah, por favor, ela zombou. Você adora a atenção. Você próspera com ela. Mesmo agora, você está fazendo do meu casamento algo sobre você ao se recusar a participar? Depois que você me violou. Isso é fazer com que seja sobre mim? Você está estragando tudo, sua voz se elevou a um grito. Se você não aparecer amanhã, nem se incomode em voltar para casa no Natal. Ou no dia de ação de graças, ou nunca mais. Isso é para ser uma ameaça? Perguntei baixinho. Porque, agora, parece um alívio. Ela desligou, e o apartamento ficou em silêncio, exceto pelo corte suave da tesoura de Zoe. Ela sabia, eu disse depois de um momento. Ela sabia que eles iam cortar meu cabelo. Claro que sabia, respondeu Zoe gentilmente, virando minha cabeça para trabalhar em outra mecha. Não foi algo impulsivo. Eles planejaram isso. A compreensão pesou no meu peito. Minha irmã não tinha simplesmente permitido que isso acontecesse. Ela provavelmente tinha instigado. Os pais que deveriam ter me protegido, na verdade, se tornaram armas na campanha de Ashley para me diminuir. Meu telefone tocou novamente. Papai ligando dessa vez. Contra meu bom senso, atendi. Melanie Elizabeth Williams, ele começou com sua voz mais severa, pare com esse comportamento infantil agora mesmo e volte para casa. Sua irmã está em prantos. Sua mãe está fora de si. Eu não vou voltar, eu disse com firmeza. O que você fez foi errado, pai. Foi uma violação. Fizemos o que tínhamos que fazer, ele insistiu.
A Ashley passou a vida inteira competindo com você. Ela merece um dia ser a estrela. Às custas da minha autonomia corporal? Você cortou meu cabelo sem permissão enquanto eu estava sob efeito de remédios para dormir. É pela família, disse ele, como se isso explicasse tudo. Às vezes fazemos sacrifícios. Não, não foi um sacrifício que eu escolhi fazer. Foi algo que você fez comigo. Há uma diferença. Se você não aparecer amanhã, vai partir o coração da sua irmã e envergonhar esta família na frente de todos que conhecemos. É isso mesmo que você quer? A culpa poderia ter funcionado um dia antes, mas agora, com a Zoe recuperando cuidadosamente o que restava do meu cabelo e a presença solidária do Eric ao meu lado, eu vi a manipulação pelo que realmente era. O que eu quero é uma família que respeite meus limites e não me agrida enquanto eu durmo. Como isso aparentemente é pedir demais, vou ficar longe. A voz do pai endureceu. Se você não for ao casamento amanhã, não espere nada da gente daqui para frente. Nem ajuda com a entrada do seu apartamento. Nem presentes de Natal, nem nada. A ameaça financeira deveria ter me assustado. Eu estava economizando para a entrada e meus pais prometeram ajudar. Mas, em vez disso, as coisas ficaram ainda mais claras. O amor e o apoio deles dependiam da minha concordância com a dinâmica familiar distorcida deles. Entendo, eu disse calmamente. Adeus, pai. Depois que desliguei, nós três ficamos em silêncio por um momento. Então, Zoe falou: sabe de uma coisa? Danem-se eles. Vamos fazer você ficar tão bem com esse corte de cabelo que eles vão se arrepender de ter tocado em um único fio. Eric concordou com a cabeça. E você não precisa do dinheiro deles para a entrada. De qualquer forma, já estamos falando em morar juntos. Podemos juntar nossas economias. O apoio deles me envolveu como um bálsamo curativo. Durante anos, aceitei o tratamento da minha família porque achava que era isso que o amor significava, sacrificar-se pelos outros. Mas ali estavam duas pessoas me mostrando o que era o verdadeiro amor: respeito, apoio e uma raiva justificada por mim. Ao cair da noite, tomei minha decisão. Não seria forçada a comparecer ao casamento da Ashley como se nada tivesse acontecido. Mas também não daria à minha família a satisfação de me retratar como a vilã que abandonou a irmã no dia do casamento. Eu assumiria o controle dessa narrativa. Preciso fazer algumas ligações, disse a Eric e Zoe. Tenho uma ideia. O plano se formou rapidamente, não um plano de vingança para arruinar o casamento de Ashley, mas uma maneira de recuperar meu poder e expor a verdade, mantendo minha dignidade. Eu não me rebaixaria ao nível deles, mas também não me esconderia. Pela primeira vez desde que acordei com meu cabelo desfiado, senti uma sensação de calma e propósito. Minha família me subestimou, presumindo que eu ou atenderia às suas exigências ou desmoronaria completamente. Eles nunca consideraram que eu pudesse encontrar uma terceira opção, uma que me permitisse me defender sem sacrificar minha integridade. Enquanto Zoe dava os retoques finais no meu novo penteado, vi meu reflexo no espelho de mão dela. O corte curto estilo peixe realçava minhas maçãs do rosto e meus olhos de um jeito que meu cabelo comprido nunca havia conseguido. Parecia intencional, ousado e, surpreendentemente, combinava comigo. O que você acha? Perguntou Zoe, ansiosa. Eu acho, respondi lentamente, que este é o começo de algo novo. Na manhã seguinte ao incidente do corte de cabelo, Zoe voltou ao apartamento de Eric para o último retoque. Ela trouxe produtos profissionais para realçar meu novo corte peixe, trabalhando com mãos gentis e determinação feroz. Vamos transformar essa violação em uma vitória, declarou, aplicando uma pasta texturizadora para definir meu rosto aos poucos. Este corte realça sua estrutura óssea de um jeito que seu cabelo comprido nunca fez. Olhando no espelho, tive que admitir que ela estava certa. O corte curto acentuava meus olhos verdes e maçãs do rosto salientes, criando um visual elegante e sofisticado que eu nunca tinha imaginado para mim. Era diferente, mas não da maneira que minha família pretendia. Em vez de me diminuir, o novo corte teve um efeito marcante. Precisamos documentar essa transformação, sugeriu Eric, já pegando a câmera. Mostrar a todos que isso não foi algo que te quebrou. Com a minha permissão, ele tirou fotos enquanto Zoe terminava de estilizar, capturando meu novo visual de diferentes ângulos e com expressões variadas.
Em cada imagem, eu parecia confiante, até desafiadora, nada parecida com alguém que tivesse sido vítima de violência. Essas fotos estão incríveis, Mel, disse Eric, me mostrando as fotos. Você parece uma modelo. Uma ideia me veio à mente. Vamos às compras, anunciei. Preciso de algo para vestir. Fomos a Nordstrom, onde ignorei a seção de vestidos e fui direto para os ternos de grife. A vendedora me ajudou a encontrar um smoking feminino cor marfim sob medida, com calças justas e um paletó ajustado. Era moderno, inesperado e absolutamente deslumbrante com meu novo corte de cabelo. Isso é perfeito, eu disse, examinando meu reflexo. Completamente diferente do que eu usaria antes. Eric assobiou baixinho quando saí do provador. Você está incrível. Poderosa. Era exatamente assim que eu queria me sentir, poderosa em vez de vitimizada. O terno representava minha transformação, tanto externa quanto interna. Eu não era mais a filha e irmã submissa que sacrificava o próprio bem-estar para manter a paz. Eu era alguém nova, alguém com limites e respeito próprio. De volta ao apartamento do Eric, liguei para Rebecca, uma amiga de infância que havia vivenciado uma dinâmica familiar semelhante. Ela havia se distanciado dos seus parentes tóxicos anos atrás e vinha me incentivando a estabelecer limites mais fortes com os meus. Eles fizeram o quê? Exclamou ela quando expliquei o ocorrido. Mel, isso é agressão. Você pode prestar queixa. Eu sei, suspirei. Mas agora, estou mais focada em passar o dia de amanhã com a minha dignidade intacta. Rebecca ficou em silêncio por um momento. Sabe, tenho um contato que pode se interessar por esta história. Meu primo Sam trabalha para o jornal local. Ele cobre matérias de interesse humano. Esse tipo de drama familiar seria perfeito para ele. Não quero criar um escândalo enorme, disse eu, hesitante. Não seria uma reportagem de primeira página, ela me garantiu. Apenas um artigo reflexivo sobre limites e dinâmica familiar. Vocês nem precisariam usar seus nomes verdadeiros se não quisessem. Pensei nisso. Ter um jornalista documentando o ocorrido garantiria que minha família não pudesse distorcer a narrativa mais tarde. Deixe-me pensar. Talvez peça para o Sam entrar em contato comigo depois do casamento. Em seguida, entrei em contato com os pais de Trevor, que eu já havia encontrado várias vezes durante as comemorações de noivado. Eles sempre foram gentis comigo, e eu sentia que achavam a dinâmica da minha família um tanto estranha. Senhora Kennedy, aqui é Melanie, irmã da Ashley. Melanie, você está animada para amanhã? A Ashley nos contou que você tem nos ajudado muito com tudo. Respirei fundo. Na verdade, é por isso que estou ligando. Houve um problema, e eu queria que você soubesse disso por mim, e não por meio de boatos amanhã. Expliquei o que tinha acontecido, não para colocá-los contra Ashley, mas para garantir que entendessem porque eu poderia não estar na festa de casamento como planejado. Os suspiros horrorizados da Sra. Kennedy me disseram tudo o que eu precisava saber sobre como as pessoas normais viam o que minha família tinha feito. Isso, eu nem tenho palavras, disse ela finalmente. O Trevor sabe disso? Acho que não, respondi honestamente. E não estou ligando para causar problemas entre ele e a Ashley. Só queria que você soubesse porque as coisas podem ser diferentes amanhã. Claro, querida. Obrigada por me contar. E Melanie, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Sua simples confirmação me fez chorar. Obrigada por dizer isso. Meu próximo telefonema foi para Jason, um amigo fotógrafo que havia se oferecido para fotografar o casamento de Ashley como presente, antes que ela insistisse em contratar um profissional mais caro. Expliquei a situação e perguntei se ele estaria disponível para documentar o dia, não como fotógrafo oficial, mas como alguém que pudesse capturar momentos espontâneos. Só para registrar o que realmente acontece, expliquei. Caso minha família tente distorcer as coisas mais tarde. Eu te protejo, Jason me garantiu. Serei discreto, mas cuidadoso. Ao longo da tarde, meu celular continuou a explodir de mensagens. Mamãe mandava mensagens manipuladoras sobre como eu estava partindo o coração da Ashley. Papai deixava mensagens de voz ameaçando me tirar do testamento. Ashley alternava entre acusações furiosas e apelos chorosos para que eu reconsiderasse.
Ignorei todas, concentrando-me em preparar um presente de casamento atencioso. Apesar de tudo, meses atrás, eu havia encomendado uma aquarela personalizada do local, como surpresa. O artista havia capturado o histórico edifício de pedra com suas paredes cobertas de era e jardins floridos, a vista exata que Ashley e Trevor teriam ao pronunciarem seus votos. Escrevi um cartão simples para acompanhar, Ashley e Trevor, que seu casamento seja construído com respeito mútuo, limites saudáveis e amor genuíno. Parabéns, Melanie. Naquela noite, recebi uma mensagem da Ashley que me surpreendeu: mamãe comprou uma peruca para você. Venha para o brunch de ensaio amanhã às 22 horas. Vamos fingir que nada aconteceu. Essa foi a minha abertura. Estarei lá, respondi simplesmente. Eric pareceu preocupado quando lhe mostrei a mensagem. Tem certeza disso? Depois de tudo o que eles fizeram? Tenho certeza, respondi com firmeza. Mas não vou usar peruca nem fingir que nada aconteceu. Vou seguir meus próprios termos. Naquela noite, escrevi uma carta mais longa para Ashley, não para o casamento, mas para depois. Ela detalhava como as ações dela e dos nossos pais me afetaram, estabelecia limites claros para qualquer relacionamento futuro e explicava as consequências das escolhas deles. Não era raivosa nem acusatória, apenas clara e firme. Eu te amo como minha irmã, concluí, mas não posso mais permitir que me trate como inferior. Suas inseguranças não justificam a crueldade. Espero que um dia você entenda que a verdadeira confiança vem de dentro, não de menosprezar os outros. Selei a carta em um envelope, planejando deixá-la junto com o presente de casamento. Então, recorri às redes sociais, não para criar drama, mas para resgatar minha narrativa. Publiquei várias das fotos deslumbrantes que o Eric tirou do meu novo corte de cabelo com uma legenda simples: novo visual, novo capítulo. Às vezes, mudanças inesperadas acabam sendo exatamente o que precisávamos. #cabelo curto não zeta #novos começos. Em poucos minutos, começaram a chegar comentários de amigos e colegas: nossa, você está incrível. Este corte foi feito para o seu rosto. Totalmente poderosa. Adorei. Não mencionei como ou por que a mudança tinha acontecido. Não precisava. A resposta extremamente positiva foi o primeiro passo para transformar o que minha família pretendia ser humilhação em algo fortalecedor. Antes de dormir, Eric me abraçou forte. Estou orgulhoso de você, murmurou ele contra meus cabelos. O que você está fazendo exige uma força incrível. Só quero lidar com isso com elegância, eu disse. Defender a mim mesmo sem me rebaixar ao nível deles. É exatamente isso que o torna tão poderoso, respondeu ele. Você está quebrando o ciclo. Você está mostrando a eles que existe outra maneira de ser. Enquanto eu adormecia naquela noite em uma cama onde ninguém me violaria, senti uma surpreendente sensação de calma. Amanhã seria difícil, mas também seria o primeiro dia de um novo capítulo na minha vida, um capítulo em que eu definiria meu valor, e não mais ninguém. Minha família tentou diminuir minha luz para fazer Ashley brilhar mais. Em vez disso, inadvertidamente, me ajudaram a encontrar um brilho dentro de mim que não poderia ser apagado por algo tão superficial quanto um corte de cabelo. Essa revelação foi um presente que eu não esperava, e que eles nunca tiveram a intenção de me dar. A manhã do casamento de Ashley amanheceu clara e brilhante, com a luz do sol entrando pelas persianas de Eric como se o próprio universo aprovasse meus planos. Acordei me sentindo estranhamente calma, centrada de uma forma que nunca havia experimentado antes. O choque e a dor iniciais se cristalizaram em determinação. Levei um tempo para me arrumar, aplicando uma maquiagem que realçava meus olhos e maçãs do rosto, acentuando em vez de esconder meu novo visual. O terno marfim estava pendurado na porta do armário, um lembrete visual da minha transformação. Quando finalmente me vi completamente vestida diante do espelho, até eu fiquei surpresa com o reflexo. A mulher que me encarava parecia confiante, sofisticada e inegavelmente marcante. O corte peixe que minha família pretendia usar como punição havia se tornado uma declaração de independência. O terno, com suas linhas retas e silhueta moderna, transmitia força em vez de submissão. Você está incrível, disse Eric da porta, já vestido com seu terno cinza escuro e gravata azul claro. Absolutamente deslumbrante. Me sinto diferente, admiti. Como se fosse assim que eu deveria ser o tempo todo.
Chegamos ao local, uma mansão histórica de pedra com jardins amplos, 40 minutos antes do horário marcado para o brunch. Eu tinha chegado cedo de propósito para ajudar, como havia prometido semanas antes, demonstrando que, apesar de tudo, eu ainda era uma pessoa íntegra. A organizadora do casamento me viu imediatamente, correndo com uma prancheta e uma expressão preocupada. Melanie, graças a Deus você está aqui. A florista entregou o tom errado de rosas para a mesa principal, e a Ashley está tendo um ataque na suíte nupcial. Eu cuido das flores, eu disse calmamente. Quais trouxeram? Rubi claro em vez de rosa claro, ela respondeu, já parecendo aliviada. O rosa claro vai combinar melhor com os lençóis, assegurei. Deixe-me reorganizá-los um pouco e adicionar um pouco de folhagem dos arranjos de jardim. Ninguém vai perceber que não era o plano original. Enquanto eu trabalhava rapidamente nos arranjos de mesa, adicionando raminhos de eucalipto e reorganizando as flores para criar um visual mais orgânico e abundante, os funcionários e os familiares que chegavam mais cedo olhavam 2 vezes ao passar. Melanie, é você? Perguntou Marta, tia de Trevor, aproximando-se com os olhos arregalados. Seu cabelo ficou absolutamente adorável em você. Obrigada, respondi com um sorriso sincero. Estava na hora de mudar. Eu tinha acabado de terminar os arranjos de flores quando Ashley entrou no jardim com nossos pais e a família de Trevor. A conversa morreu imediatamente quando eles me viram. Ashley congelou no meio da frase, seu rosto oscilando entre choque, confusão e raiva. A mão da mãe voou para a boca enquanto a expressão do pai se obscurecia ameaçadoramente. Trevor, caminhando ao lado deles, parecia simplesmente perplexo com a tensão repentina. O que você está fazendo? Ashley sibilou ao se aproximar de mim. Cadê a peruca? Decidi não usar, respondi calmamente. É assim que estou agora. Você está tentando arruinar o meu casamento, acusou ela, elevando a voz. Você cortou o cabelo ainda mais curto só para fazer cena. A mãe de Trevor deu um passo à frente, com uma expressão preocupada. Ashley, querida, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Minha irmã está tentando sabotar meu casamento aparecendo assim. A senhora Kennedy franziu a testa. Acho que a Melanie está linda, muito elegante. Você não entende, interrompeu a mãe, puxando Ashley protetoramente para perto de si. A Melanie sabe que a Ashley queria ser o centro das atenções hoje. Isso é só mais um jeito de roubar os holofotes dela. Trevor parecia cada vez mais confuso. Por que o corte de cabelo da Melanie roubaria a cena de alguém? É só cabelo. Exatamente o que eu disse, respondi calmamente. É só cabelo. Papai deu um passo à frente, tentando me afastar do grupo. Melanie, precisamos conversar em particular. Não, não precisamos, afirmei com firmeza. Não há nada para discutir. Estou aqui para celebrar o casamento da Ashley e do Trevor, exatamente como estou. Compramos uma peruca para você, insistiu a mãe, com a voz tensa de raiva controlada. Ou usa ou vai embora. O pai de Trevor, que ouvia em silêncio, falou. Desculpe-me pela intromissão, mas entendi corretamente que você está pedindo para Melanie usar uma peruca porque não gosta do corte de cabelo dela? A simplicidade da pergunta dele realçou o absurdo da exigência deles. Ashley também deve ter percebido isso, pois mudou de tática rapidamente. Não é sobre o corte de cabelo, disse ela, forçando um sorriso. É só que tínhamos um visual específico planejado para a festa de casamento, para as fotos. As fotos vão ficar lindas, assegurei. Uma madrinha de cabelo curto não vai estragar nada. Você não é mais madrinha, Ashley disparou. A Jéssica é. Jéssica, que acabará de chegar e estava parada ali perto, pareceu assustada. O quê? Desde quando? Desde agora, respondeu Ashley secamente. Melanie, você pode se sentar com os hóspedes habituais. Bem lá atrás. Trevor observava a conversa com crescente preocupação. Ashley, o que está acontecendo? Por que você está substituindo sua irmã como dama de honra por causa de um corte de cabelo? A senhora Kennedy tocou o braço do filho. Trevor, tem uma coisa que você precisa saber. Melanie me ligou ontem. Ela baixou a voz, mas no silêncio tenso, suas palavras ecoaram.
Os pais da Ashley cortaram o cabelo da Melanie enquanto ela dormia. Sem permissão. A expressão de Trevor mudou de confusão para descrença. O quê? É verdade? Todos os olhares se voltaram para meus pais, que tiveram a delicadeza de parecer momentaneamente desconfortáveis antes que papai tentasse retomar o controle. Era um assunto de família, disse ele, com desdém. A Melanie está sendo dramática. Eles me deram soníferos e cortaram meu cabelo enquanto eu estava inconsciente, declarei claramente, porque acharam que eu ofuscaria Ashley no casamento com meu cabelo comprido. Trevor encarou Ashley. Você sabia disso? A hesitação dela foi resposta suficiente. Meu Deus, murmurou ele, dando um passo para trás. Você sabia, não sabia? A organizadora do casamento, pressentindo o desastre, interveio. Talvez devêssemos todos parar um momento para respirar. A cerimônia é só daqui a 3 horas, e os convidados estão chegando para o brunch. Essa lembrança de aparições públicas afetou meus pais imediatamente, que exibiram sorrisos falsos enquanto sussurravam furiosamente para Ashley. Trevor se afastou do grupo e caminhou em direção ao jardim, seguido de perto pelo pai. Jéssica e Tara se aproximaram de mim, com expressões de compaixão. É mesmo verdade? Perguntou Jéssica baixinho. Cortaram seu cabelo enquanto você dormia? Assenti. Que loucura, disse Tara sem rodeios. E seu cabelo está incrível agora, aliás. O corte ficou perfeito em você. O apoio delas, principalmente como amigas da Ashley, significou mais do que elas imaginavam. Durante o brunch, outros convidados elogiaram meu novo visual, completamente alheios ao drama por trás dele. Cada comentário positivo era uma pequena vitória, minando a tentativa da minha família de me humilhar. Mantive uma presença digna durante todas as atividades pré-casamento, ajudando onde necessário e aceitando graciosamente meu rebaixamento de madrinha sem reclamar. Minha calma e confiança pareciam enervar Ashley e meus pais mais do que qualquer explosão de raiva. Jason, meu amigo fotógrafo, circulava discretamente, capturando momentos espontâneos, incluindo a visível irritação de Ashley cada vez que alguém elogiava minha aparência e a expressão cada vez mais pensativa de Trevor ao observar seus futuros sogros. A cerimônia transcorreu conforme o planejado, embora com uma tensão palpável por trás dos votos e rituais tradicionais. Sentei-me na plateia ao lado de Eric, que apertou minha mão em apoio o tempo todo. Desse ponto de vista, pude ver o que talvez tivesse perdido como parte da festa de casamento, a maneira como Trevor hesitou um pouco antes de dizer assim, os olhares preocupados que seus pais trocaram, o sorriso forçado de Ashley naquele que deveria ter sido seu momento mais feliz. Na recepção, aproximei-me da mesa principal com um quadro lindamente embrulhado e minha carta lacrada. Ashley aceitou ambos com óbvia desconfiança. O que é isso? Perguntou ela, olhando para o envelope. O presente é uma pintura do local, expliquei. A carta é particular, para depois da lua de mel. Antes que ela pudesse responder, o DJ anunciou que era hora dos brindes. Jéssica, em seu papel assumido às pressas como madrinha, fez um discurso genérico sobre amizade e amor. Quando chegou a minha vez de falar, um espaço que a coordenadora havia mantido apesar da minha saída da festa de casamento, levantei-me com uma dignidade silenciosa. Ashley e Trevor, comecei, com a voz firme, hoje marca o início da jornada de vocês como parceiros. A verdadeira parceria exige respeito mútuo, honestidade e a coragem de se verem como realmente são, não como gostariam que o outro fosse. Levantei meu copo levemente. Que seu casamento seja construído sobre uma base de verdade e respeito. Que vocês se elevem em vez de se destruírem. E que vocês sempre se lembrem de que o amor não se trata de posse ou controle, mas de apoiar o crescimento e a felicidade um do outro. O brinde simples, desprovido de qualquer referência direta a eventos recentes, mas carregado de significado, deixou um silêncio pensativo em seu rastro. Trevor encontrou meus olhos do outro lado da sala, sua expressão indecifrável, mas intensa. Ao longo da noite, conversei estrategicamente com convidados importantes que me perguntaram diretamente sobre minha mudança drástica de aparência ou minha ausência da festa de casamento. Nunca dei informações voluntariamente, mas quando questionada diretamente, disse a verdade simples e sem rodeios. Sim, meus pais cortaram meu cabelo enquanto eu dormia, 2 noites atrás. Eles acharam que isso deixaria Ashley mais confortável no dia do casamento. As reações de choque, os olhos arregalados, os suspiros de descrença foram validação suficiente.
Não precisei editorializar ou exagerar. Os fatos falavam por si. Missão cumprida, disse Eric, ligando o motor. A verdade foi definitivamente revelada hoje. Enquanto nos afastávamos do local, eu me sentia mais leve do que nunca. Eu havia enfrentado a dinâmica tóxica da minha família de frente e me recusava a continuar participando da manipulação deles. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu sabia que havia recuperado meu poder e meu respeito próprio. E isso já era vingança suficiente. 3 dias após o casamento, enquanto Ashley e Trevor supostamente passavam a lua de mel em Barbados, o jornal local publicou uma reportagem intitulada Trauma do Dia do Casamento, quando os limites familiares são violados. Sem usar nossos nomes verdadeiros, a matéria detalhou o ocorrido, incluindo entrevistas com terapeutas profissionais que condenaram categoricamente o corte de cabelo como agressão e violação da autonomia corporal. Eu não havia buscado essa publicidade. O primo da Rebecca, Sam, de fato, entrou em contato depois de ouvir boatos, e eu simplesmente confirmei os fatos. Mas também não me arrependi. A história repercutiu, rapidamente sendo divulgada por diversas plataformas online e gerando discussões sobre dinâmicas familiares tóxicas e a pressão exercida sobre a presença feminina em casamentos. Meu telefone tocou sem parar naquela semana, amigos expressando apoio, parentes distantes escolhendo lados e até mesmo estranhos que encontraram minhas redes sociais e queriam compartilhar experiências semelhantes. A ligação mais surpreendente veio da mãe de Trevor. Melanie, aqui é Carol Kennedy. Queria que você soubesse que Trevor e Ashley não estão em Barbados. Não estão? Perguntei, confusa. Não, Trevor, bem, ele vai ficar conosco. Ele disse que precisava de um tempo para pensar se quer continuar casado com alguém que violaria a autonomia da própria irmã dessa forma. Eu não havia previsto esse desfecho e senti uma mistura complexa de emoções. Embora não tivesse a intenção de prejudicar o casamento de Ashley, não podia fingir que lamentava que Trevor estivesse considerando seriamente os sinais de alerta que presenciara. Espero que eles consigam resolver as coisas, disse eu honestamente, se Ashley estiver disposta a buscar ajuda e entender por que o que ela fez foi errado. É muita gentileza sua, respondeu Carol. E, por incrível que pareça, Robert e eu achamos que o comportamento dos seus pais foi absolutamente inconcebível. Queremos que você saiba que é sempre bem-vindo em nossa casa, independentemente do que aconteça com Ashley e Trevor. Essa aliança inesperada me fez chorar. Obrigada. Isso significa mais do que você imagina. A desavença com minha família imediata foi previsivelmente explosiva. Mamãe e papai deixaram mensagens de voz mordazes, acusando-me de humilhá-los deliberadamente e de arruinar o casamento de Ashley. Ameaçaram me renegar, me tirar do testamento e contar aos amigos da família como você realmente é. Cada ameaça que antes me devastava agora simplesmente confirmava que eu estava fazendo a escolha certa ao me distanciar. Não respondi a nenhuma delas, encaminhando as mensagens para minha terapeuta recém-contratada como documentação dos padrões que estávamos tentando abordar. 2 semanas após o casamento, mudei-me oficialmente para a casa do Eric. Encontramos um apartamento ensolarado com espaço suficiente tanto para o meu trabalho de design de interiores quanto para o dele na fotografia, um recomeço sem dramas familiares. Meu novo corte de cabelo curto se tornou uma espécie de assinatura, recebendo elogios de clientes que o consideraram profissional e diferenciado. Nunca tive tão relaxada, comentou minha colega Nathalie durante o almoço um dia. Mesmo com tudo o que aconteceu, você parece mais leve, de alguma forma. Estou sim, percebi. Estabelecer limites com a minha família foi a coisa mais libertadora que já fiz. À medida que as semanas se transformavam em meses, estabeleci um novo normal. Sessões semanais de terapia me ajudaram a reconhecer e processar os padrões de manipulação com os quais cresci. Reconectei-me com familiares que me apoiaram, descobrindo relacionamentos que haviam sido sufocados pela influência controladora dos meus pais. 3 meses após o casamento, recebi uma carta da Ashley. Ao contrário das mensagens e ligações raivosas que a precederam, esta carta era reflexiva e contida. Tenho consultado um terapeuta, escreveu ela. O Trevor impôs como condição para tentarmos melhorar o nosso casamento. No início, eu ia só para apaziguá-lo, mas agora estou começando a ver as coisas de forma diferente. Ela reconheceu pela primeira vez o ciúme e a insegurança que motivavam seu comportamento.
Sempre me senti como se estivesse vivendo na sua sombra, mas nunca parei para me perguntar por que isso me incomodava tanto ou se era mesmo verdade. Eu estava tão focada em ser o centro das atenções no meu casamento que perdi de vista o que realmente importa. A carta não era um pedido de desculpas perfeito. Ela ainda minimizou o corte de cabelo como exagero, em vez de reconhecê-lo como agressão, mas foi um começo. Respondi com uma carta comedida, expressando minha gratidão por sua disposição em buscar ajuda, mantendo os limites que eu havia estabelecido. Estou aberta a reconstruir nosso relacionamento, escrevi, mas somente se for baseado no respeito mútuo. Não aceitarei ser diminuída para que você se sinta melhor consigo mesma. A jornada dos meus pais rumo à responsabilização foi mais lenta e relutante. Foram necessários 6 meses de pressão da família extensa e a percepção de que eu levava a sério a limitação de contato até que eles concordassem em se encontrar comigo e com um terapeuta familiar. Mesmo assim, inicialmente tentaram enquadrar o ocorrido como um mal-entendido, em vez de uma violação deliberada. Estávamos apenas tentando ajudar a Ashley a ter o seu dia perfeito, insistiu a mãe durante a nossa primeira sessão. Agredindo a sua outra filha, perguntou a terapeuta, incisivamente. Essa é uma palavra muito dura, objetou o pai. Mas precisa, respondeu a terapeuta. Você alterou o corpo da Melanie sem o consentimento dela enquanto ela estava inconsciente. Como você descreveria isso? Essas sessões eram difíceis e exaustivas, mas necessárias. Lenta e dolorosamente, meus pais começaram a reconhecer os padrões tóxicos que haviam perpetuado. Eles sacrificavam consistentemente meu bem-estar pelas exigências de Ashley, alimentando suas inseguranças em vez de ajudá-la a desenvolver uma autoestima genuína. 1 ano após o incidente do casamento, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Eric e eu estávamos noivos, planejando uma cerimônia simples, focada na autenticidade em vez das aparências. Minha carreira em design estava florescendo, com vários clientes famosos me procurando especificamente. Meu relacionamento com Ashley estava melhorando aos poucos, construído com base em novos limites e em seu trabalho terapêutico contínuo. Meus pais continuavam em construção. Às vezes, demonstravam remorso e compreensão genuínos, outras vezes, recaíam em velhos padrões de culpa e manipulação. Mantive limites firmes, limitando nosso contato a circunstâncias em que me sentisse emocionalmente segura e respeitada. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Eu não media mais meu valor pela aprovação dos outros nem sacrificava meu bem-estar para manter a paz. Reconheci táticas de manipulação rapidamente e as enfrentei diretamente. Cerquei-me de pessoas que me celebravam em vez de competir comigo. Meu cabelo tinha crescido um pouco, estabelecendo-se num corte Chanel chique que decidi manter. O que começara como um ato de violação tornou-se um símbolo de libertação, um lembrete diário de que eu havia sobrevivido ao pior comportamento da minha família e emergido mais forte. Na minha última sessão de terapia do ano, minha terapeuta perguntou o que eu havia aprendido com a experiência. Aprendi que o amor verdadeiro não exige que você se diminua, refleti. Que relacionamentos saudáveis têm espaço para todos brilharem, e que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é dizer não aos maus tratos. Ao relembrar aquele capítulo doloroso, sinto gratidão ao mesmo tempo em que permaneço com a dor persistente. Meus pais e minha irmã me mostraram quem realmente eram, dando-me a clareza necessária para me libertar de padrões prejudiciais. A tentativa deles de me tornar menos visível teve o efeito oposto. Ajudou-me a encontrar minha voz e a me firmar no meu poder. Se você enfrenta dinâmicas familiares semelhantes, saiba que merece respeito e autonomia. Estabelecer limites não é egoísmo, é essencial para relacionamentos saudáveis. Você já teve que suportar a pressão familiar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique no botão de inscrição e curta este vídeo. Lembre-se, às vezes, as experiências mais dolorosas levam ao crescimento mais profundo. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre a coragem de honrar seu próprio valor em cada relacionamento.